capacitar mulheres, treinar mulheres, para que o comércio internacional, que é a escolha ou a vocação das nossas vidas, seja bem executado e seja executado por líderes, né? E a gente faz isso na UIT desde a época da formação universitária até os cargos, altos cargos. É um prazer para nós hoje poder celebrar o nosso 6º aniversário, e a gente fez isso convidando a excelentíssima senhora ministra de Estado, Simone Tebet, para participar dessa conversa, porque por vários motivos, mas principalmente pelo simbolismo de ser uma líder, uma mulher que chegou a um cargo almejado por tantas e tão difícil dentro da nossa história profissional, ainda mais na política, conforme as pesquisas mostram, o Brasil tem muito a vencer e muitos desafios à frente. E a gente não viu outra forma de celebrar esse 6º aniversário do que tendo essa conversa com a excelentíssima senhora ministra e com as secretárias de Estado aqui presentes, além da secretária Renata Amaral. Eu tenho que elogiar a presença também da secretária de Planejamento... Desculpa. De Nacional de Planejamento, a senhora Maria Raquel Mesquita Mello, que vão conversar um pouquinho sobre esses desafios e inspirar, mais do que tudo, as mulheres para que a gente consiga galgar os espaços que a gente vem buscando aí na nossa área. É um prazer ter vocês aqui, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para a secretária Renata Amaral. Bom, gente, bem-vindas. Estou super emocionada, porque a ministra, enfim, não é modelo só para vocês, mas para a gente que trabalha com ela também. Então, obrigada por separar um tempinho na agenda para estar com a gente aqui. Para a gente significa muito. A gente colocou as cadeiras na frente, ficou meio esquisito, mas é porque a gente não queria que vocês ficassem mais perto também. Então, foi o jeito que a gente encontrou. Vocês sabem, a organização tem 6 anos, tem várias das cofundadoras aqui. Eu não teria feito nada sozinha, eu sempre falo isso. Foi só uma ideia que surgiu e que foi apoiada por outras 7 mulheres. Hoje, ministra, a gente tem pelo menos 5 secretárias de Estado que estão nesse governo, que são do grupo. A gente tem a diretora de Negócios Internacionais da Apex Brasil, que é do grupo. A gente tem, como a Marina falou, uma série de estudantes, mais de 200 envolvidas no grupo que a gente está fazendo a formação de meninas e mulheres. E hoje a gente está em mais de 10 países, como a gente conversou antes. Então, celebrar esse aniversário aqui do seu lado, para mim, é uma honra, uma emoção de verdade. A gente tem feito muita coisa no planejamento para puxar a agenda de gênero. É uma agenda prioritária para a ministra, ela vai falar um pouquinho para vocês. Na nossa parte de assuntos internacionais, a gente tem puxado muito a questão de financiamento externo, de capacitação de prefeitas, governadoras, gestoras. Na agenda de comércio internacional, a gente participa ativamente das discussões de comércio e gênero. Na área de planejamento, a Raquel vai falar um pouquinho o que a gente está fazendo aí para o plano plurianual, para os próximos 4 anos de governo. Então, é muito legal a gente ter esse tempinho para poder falar um pouco o que a gente está fazendo, mas para receber as UITs aqui no Ministério do Planejamento. E queria, antes de passar para a Raquel, e a gente vai deixar mais tempo para a ministra conversar com vocês, reconhecer que a nossa secretaria está toda aqui, homens e mulheres. O secretário Firpo, estou vendo sentado lá. Então, essa é uma agenda não excludente, pelo contrário, inclusiva. A gente sempre tem os homens, o João Vilaverde, assessor especial da ministra, está lá. Então, obrigada por virem junto aí nesse dia especial, nesse momento especial. É muito importante para todas nós que estamos aqui, vocês estarem aqui também com a gente. Vou passar para a Raquel. Lá atrás, então, mas lá é obrigação, brincadeira. Mas o Bruno, Leonardo, Murilo, Diogo, estão todos lá atrás também. Brincadeira, não é obrigação, não. A agenda de gênero foi incorporada pela secretaria desde o dia 1. Então, a gente realmente tem trazido os meninos juntos e, pelo contrário, eles puxam, inclusive, a agenda de gênero e falam para a gente, olha, está faltando mulher, não está legal aqui, a gente pode fazer melhor aqui. Então, é lindo de ver esse processo e poder fazer isso de dentro do governo federal é muito legal. E a Luciana Servo, nossa super mulher, presidente do IPEA, está aqui também, parte do nosso time. A Vilma, daí que eu estou sem óculos, ministra, aí está difícil. Mas obrigada, gente, por terem vindo. Eu vou passar para a Raquel falar um pouquinho.
Bom, boa tarde, gente. É um prazer, é uma honra estar aqui nessa oportunidade de ver esse movimento das mulheres que querem galgar posições no comércio internacional, que lutam pelas oportunidades. E a gente tem trabalhado aqui com o PPA e a gente tem tido assim um banho de realidade sobre a situação da mulher brasileira. E o que a gente tem visto é que, para a gente tentar galgar alguma coisa, a gente precisa estar viva. Esse é um ponto que choca, é a realidade, mas é a realidade. E eu queria aqui destacar, então, primeiro, estamos todas aqui reunidas, vemos a força que isso tem, mas isso tem acontecido nas 125 oficinas do PPA, de elaboração do PPA. Nós temos como tema agenda transversal, uma agenda prioritária no PPA, é a agenda gênero, a agenda mulheres. Essa agenda significa o recorte de todas as políticas públicas voltadas para mulheres, que vão ter um monitoramento especial, um acompanhamento especial. E eu queria destacar aqui 3 programas que foram concebidos e que permeiam quase todos os ministérios, os órgãos setoriais voltados para mulheres. A autonomia política e econômica da mulher é um programa proposto pelo Ministério das Mulheres. O outro é a igualdade de poder e decisão. Para você ter uma ideia, a gente precisa ter um programa de governo que fale em igualdade de decisão, mas está lá. E o outro é o enfrentamento à violência contra a mulher, que é isso, precisamos estar vivas para galgarmos, para termos direitos, a termos os mesmos poderes de decisão, a podermos ocupar cargos públicos, cargos na política, a exemplo da nossa ministra aqui, que muito nos inspira. E, além disso, todas as demais políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, as políticas voltadas para a capacitação profissional das mulheres. Então, quando a gente fala de comércio exterior, comércio internacional, gestão de empresas, gestão de negócios, é muito importante capacitar essas mulheres. E eu vejo um nascedouro de grandes empresárias e de grandes mulheres dentro da economia solidária, que é um programa de governo também, um programa que está no PPA, que tem esse viés voltado para essa capacitação, para esse preparo da mulher, que muitas vezes começa dentro de um negócio pequeno, dentro de um negócio doméstico, como única oportunidade, como arrimo de família, e ela, às vezes, sem condições e sem capacitação e sem visão, não consegue desenvolver isso. Acredito que muitas das grandes mulheres que podem estar galgando grandes conquistas e grande destaque dentro do comércio, dentro da área internacional, talvez sejam mulheres que nasceram dentro da economia solidária. Então, eu queria dar esse panorama do que está acontecendo, né? Nós estamos aqui justamente nessa fase, marcando todas essas agendas voltadas para mulheres dentro do PPA, e com o patrocínio da nossa ministra, que eu tenho certeza que ela vai querer acompanhar de todos os meses como é que essas ações estão sendo executadas e o sucesso que temos alcançado, unindo todas as mulheres em condições de melhorar a situação de outras mulheres no país. Obrigada pela oportunidade. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui. Quero começar cumprimentando todas vocês em nome da Renata, cumprimentar a iniciativa de vocês, de 8 amigas, né, há 6 anos? 6 anos. Há 6 anos atrás, quando na mesa de um bar, pelo que eu fiquei sabendo, né, tomando um chopp, né, decidiram que era hora de erguer a voz, gritar contra injustiças ou diferenças no mercado de trabalho. Eu sei que muitas de vocês, e hoje não são mais 8, né, são mais de 200 espalhadas aí por todo o Brasil, não, mais de 400, nossa, então estou bem desatualizada. Mas isso só demonstra, né, que a gente tem sempre que fazer aquela pergunta, né, se não nós, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Né? Eu acho que esta é a pergunta que a gente sempre tem que ter todos os dias quando a gente levanta da cama, especialmente nós, mulheres, né? Num país tão injusto, tão desigual, onde a desigualdade ainda ela tem recortes tão perversos, né? Você tem a desigualdade maior por região, por cor de pele, por gênero, por etnia. Né? É importante que nós, mulheres, que temos condições de erguer a nossa voz, que tivemos a capacidade e a oportunidade de estar numa universidade, estar nos
profissionalizando, né, assumirmos, cada uma de nós, um pouquinho essa responsabilidade. Então, eu quero aqui parabenizar vocês por terem tido essa iniciativa. Eu não quero falar de diagnóstico para vocês. Acho que, aliás, é um ponto que a gente tem que parar de fazer. Todos nós conhecemos a realidade do Brasil. Sabemos quem somos, quantos somos, onde vivemos, né? Sabemos o que queremos mudar, né? Sabemos para onde nós queremos ir. Eu acho que, assim, ao invés de perdermos muito tempo falando somos só 18% de mulheres na vida pública, embora sejamos a maioria nos bancos das universidades, ainda não temos espaços de poder, mesmo quando assumimos posições, espaços públicos ou privados, nós somos a minoria da minoria nos mais altos escalões e hierarquias de poder. Ao invés de falarmos de tudo isso, acho que está na hora da gente, sempre, em qualquer evento que faça, né, interditar de cara esta fala para avançarmos naquilo que interessa, que é juntas elaborarmos políticas públicas que façam a diferença naquilo que nós queremos mudar. E depois colocar a mão na massa e entrar na execução dessas políticas públicas. No meu caso, é até complicado falar isso no Ministério do Planejamento, mas nós já planejamos o nosso futuro, nós sabemos onde nós queremos chegar, né? Agora nós precisamos elaborar políticas públicas, executar políticas públicas, e na iniciativa privada não é diferente. Eu gostaria, assim, eu estou vendo tanta gente, praticamente todas vocês são bem mais novas que eu. Eu quero, assim, compartilhar rapidamente uma experiência de vida minha. Eu acho que isso é importante. Eu sou de uma geração que eu falo que é a geração do recheio do sanduíche, né? Nós já sabíamos o que queríamos, nós tínhamos espaço ou voz, ou achávamos que tínhamos espaço, mas tivemos que enfrentar toda sorte de discriminação, da misoginia nos espaços de poder, né? A Raquel comentou aqui sobre esses 3 recortes que estão aparecendo muito fortemente no nosso planejamento estratégico, o planejamento do Brasil que nós queremos para os próximos 4 anos, e nessa agenda tem a transversalidade da questão de gênero, na questão da sustentabilidade. Claro que né, o Brasil tem condições de ser referência na economia verde mundial, entre outras coisas. Mas eu sou de uma geração em que a gente não sabia sequer que sofria violência psicológica ou político-constitucional quando estávamos sofrendo. E eu me lembro que, quando eu virei senadora, em 2015, depois de já ter sido, olha só, deputada estadual, depois de já ter sido prefeita da minha cidade natal, fui a primeira mulher prefeita em quase 90 anos de existência da minha cidade, reeleita prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora, fui a primeira secretária de governo do meu estado. Depois de tudo isso, e quando eu assumi uma vaga no Senado Federal, e me foi oferecido, eu abracei com todas as mãos e com muita vontade a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, fui a primeira também, porque tinha sido criada naquele ano a violência contra a mulher. Naqueles depoimentos que nós tínhamos em relação às mulheres, eu fui perceber quanta violência política e institucional eu tinha sofrido na minha vida, e eu não sabia que aquilo era violência política, institucional, violência psicológica. Eu só me lembro de quando ela aconteceu na vida política, assim que eu assumi uma cadeira na Assembleia Legislativa, numa violência tamanha, de corporal, física, de dedo em riste, de levantar a voz, de criar uma postura de superioridade, que eu fui chorar no banheiro. Só que aquilo, para mim, era assim, era um embate normal numa bancada. Eu custei a entender, né, que, a partir daí, eu tive que transformar, eu tive que mudar a minha personalidade pública de uma pessoa que era tímida, que falava manso, que foi educada para ser aquela menina não recatada, porque isso nunca foi um debate dentro da minha casa. Eu tinha liberdade, mas, assim, de ser aquela pessoa que sabia o momento de falar, como se tivesse um momento certo para a mulher se posicionar. E eu fui percebendo que eu precisei criar uma postura, mudar a minha personalidade pública para poder enfrentar e vencer. Um outro episódio, muito rapidamente, quando eu assumi a cadeira como prefeita da minha cidade. E a comparação que se fazia era: quem vai governar, o pai ou o marido? Então, nesse aspecto, eu que já tinha sido uma professora universitária, 12 anos dando aula de direito público, de como se administra uma cidade, eu tinha basicamente unanimidade dentro da sala de aula, que é um espaço onde as mulheres têm protagonismo. Ali estava tudo certo. Eu dava aula para homens, e depois eu dava aula preparatória para futuros promotores e juízes.
Mas, quando eu assumi uma cadeira na política, a primeira pergunta que se fez, e foi constante até eu mostrar trabalho, é: quem vai governar? O marido ou o pai? Então, eu estou trazendo tudo isso para dizer assim, que eu sou de uma geração que teve, inclusive, que entender que sofria essa violência. Hoje, a realidade é outra. Então, nós estamos no momento certo, na hora certa, e as coisas estão acontecendo mais rapidamente. Vou dar o exemplo de 2015 para 2000 e... Eu quero fazer o recorte ano antes do Bolsonaro. Então, 2015 a 2018. 2015 a 2018. Nesse período, nós avançamos com a legislação do combate à violência contra a mulher mais, portanto, em 5, 6 anos, do que nós avançamos em 20 anos anteriores. Porque nós estávamos no momento certo, na hora certa, onde a sociedade estava preparada, inclusive os homens, os parlamentares, para avançarem nesse debate. Então, acho que nós temos que fazer 2 recortes. Quando a gente fala de políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher, seja ela qual for, nós temos o apoio da sociedade brasileira como um todo, de um modo geral. Tirando os negacionistas, tirando a extrema-direita, tirando aqueles que acham que o lugar de mulher é dentro de casa, entre outras coisas que não vamos mencionar aqui, né? Mas nós conseguimos avançar muito. A lei do feminicídio aconteceu em 2015 e daí por diante. Agora, quando nós estamos falando de mulheres nos espaços de poder, aí a situação é diferente. O timbre é masculino, consequentemente, acham que há uma disputa de poder. Não nos olham como alguém que quer estar lado a lado dos homens para servir a sociedade, seja no espaço público, seja no espaço privado. Como eu disse, nós não precisamos contar para nós mesmos a realidade. Cada uma de vocês, quando eu falei desses 2 episódios, imediatamente deve ter se lembrado de um momento na vida de vocês, pelo menos um, entre vários, que isso aconteceu. Nesse aspecto, eu gostaria de trazer alguns pontos só que eu acho importantes, né? Há algumas falas que elas são interessantes, que elas precisam ser ditas e repetidas, ainda que não sejam nossas. No PPA, eu vi numa das plenárias, eu lamento não lembrar, Raquel, onde foi que nós ouvimos isso, na 12ª plenária. Nós estamos indo em todas as capitais do Brasil. Eu ouvi uma mulher falando pelos movimentos das mulheres, né, da luta pelo direito das mulheres, ela dizendo assim: querem salvar o Brasil? Salvem antes uma mulher. Por quê? Porque a mulher, hoje, ela é morta dentro de casa. Então, essas falas são muito fortes, elas precisam estar o tempo todo na nossa mente. Nós temos, pelo menos, Raquel falou de 3, me permitam falar de 2. Né? Eu acho que nós temos 2 caminhos a perseguir e eles não são antagônicos, eles caminham lado a lado. Um é continuar no combate, está na nossa voz, o combate à violência contra a mulher. Seja a violência que é um tapa na cara, um xingamento, uma lesão corporal ou mesmo uma tentativa de feminicídio, o próprio feminicídio. A outra é a violência contra a mulher que se faz nos ambientes de trabalho. Eu falo com muita tranquilidade que eu tenho uma honra de pertencer a esse governo, embora venha de visão diferente do presidente Lula, porque quando eu estava para dizer para ele que ia apoiá-lo no segundo turno, logo no dia que saiu o resultado das eleições, e ele falou: eu quero conversar com você. Eu falei: presidente, não precisamos conversar, minha posição está tomada, não quero nada. Mas, se o senhor puder incorporar 5 programas do meu governo na sua plataforma de campanha do segundo turno, eu agradeço. Dentre as 5, eu vou pular 3 para falar de 2. Uma era um ministério mais paritário, um governo mais paritário entre homens, mulheres, pessoas com deficiência, seja pela questão da etnia, pela cor, mas a questão principalmente de gênero. Mas a outra existia um projeto, era a luta da bancada feminina, e já estou concluindo justamente para mostrar, fiz questão de falar do Senado, porque avançamos tanto no combate à violência contra a mulher e não conseguimos avançar nessa temática, porque aí interfere na questão do empoderamento. Uma das pedidas para o presidente foi o seguinte: aprovar no Congresso Nacional a igualdade de salários entre homens e mulheres nas mesmas funções. E nós levamos 8 anos dentro do Senado e a bancada feminina não deu conta. Aliás, na reforma trabalhista, passaram uma rasteira em nós. Nós colocamos uma emenda onde que era mais ou menos parecida a esse projeto que está aí.
O Senado aprovou, foi para a Câmara mudou e tornou o texto ainda pior, porque a multa era tão irrisória que valia a pena aos maus investidores, aos maus empregadores, pagar menor salário, porque se ele fosse pego, né, ele ia pagar uma multa muito insignificante. E hoje já é uma realidade. Por isso que eu repito, né, termino com aquilo que comecei. Né? Às vezes é importante entender que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Foram necessários 8 anos para aprovar uma lei e ela não saiu do papel. Agora foram necessários 5 meses. O presidente mandou o projeto através da ministra da Mulher, ministra Cida, passou na Câmara, passou no Senado e semana retrasada foi sancionada agora a lei, que vai ter fiscalização, vai ter disque denúncia, o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a empresa depois do recebimento de denúncia e vai doer no bolso de quem paga menores salários. Claro que isso provavelmente vai fazer mais diferença naquela camada que mais precisa, que é a mais visível. No caso de vocês é mais difícil. É difícil, né, você aferir quando você fala de uma CEO, de uma diretora de empresa, né, de uma vice-presidente, de uma gerente, principalmente nas grandes corporações, e vocês trabalham muito nesse setor, no comércio exterior, é muito difícil aferir isso, mas não é impossível. Né? Da mesma forma como nós não imaginávamos que aprovaríamos em 5 meses essa lei, eu acho que numa escalada, em breve, nós teremos denúncias que serão levadas a sério dentro das corporações, dos bancos, dos organismos internacionais, de grandes multinacionais, de empresas brasileiras, e nós vamos começar a perceber uma mudança gerencial, né? Uma mudança gerencial dentro das empresas em relação a isso. E muito disso nós devemos a vocês, porque quem nos impulsionou lá atrás, como políticas que somos, são vocês. Mulheres que sentem na dor, né, no dia a dia, daquilo que é do trabalho de vocês. Então, assim, eu quero parabenizar. Sei que vocês saíram do ambiente de trabalho de vocês, cada uma tem a sua atividade, cada um tem seu tempo, que é valioso, nós sabemos, mas deixou um pouquinho do tempo de vocês para servir para o coletivo. Uma mulher puxa a outra. Quando uma mulher abre caminho, ela abre caminho para uma geração. Eu sei que eu estou me delongando, mas é muita coisa que vem na cabeça, mas eu gostaria de dar um testemunho, porque está no livro que eu estou escrevendo para as jovens brasileiras, que foi, acho que, o maior legado que eu posso ter deixado na minha campanha. Eu fui candidata sabendo muito bem até onde eu conseguiria ir, até onde a minha perna ia alcançar. Mas eu não tinha dimensão até onde a minha voz iria. E nos debates eu percebi, porque a indignação ela me move, nos debates eu percebi o quanto as jovens, especialmente as jovens, mais jovens do que vocês que são jovens, estavam prestando atenção e estavam precisando de uma voz que pudesse representá-las. E eu vejo isso pelas dezenas de cartas que recebo diariamente, onde eu vou nas plenárias, as meninas querendo tirar foto, mas querendo dizer o seguinte, dar depoimento do quanto a vida delas mudou, espelhando em mulheres como vocês e como nós. Então, se eu pudesse deixar aqui algum recado, já agradecendo o Banco Mundial, esse grande parceiro, que vai fazer essa parceria conosco, nos refere a políticas públicas, a fomentar projetos, financiamento internacional, para que a gente possa capacitar e preparar mais as mulheres candidatas, jovens que querem entrar para a política, entre outras coisas. Se eu pudesse deixar, portanto, um recado para vocês, é o seguinte: vocês são espelho de alguém. Vocês estão sendo espelho de alguma jovem ou de algumas jovens de uma geração anterior a de vocês. E isso não é só motivo de orgulho, isso gera uma grande responsabilidade em todos nós. Né? Então, é com essa responsabilidade que eu chamo vocês a responsabilidade. Né, que vocês possam nos ajudar, como estão fazendo, a mudar o Brasil. Que Brasil que queremos? Essa é a grande pergunta que o Ministério do Planejamento está fazendo no Brasil inteiro para os próximos 4 anos. Então, quando eu falei sobre essas jovens, a última que eu tive foi agora, João estava comigo? Não, em Curitiba.
Uma jovem... Ah, não, você foi direto para Porto Alegre, estava a Raquel. Né? Uma jovem chegou para mim, entre outras coisas, algumas disseram assim, olha, eu criei coragem de sair do meu curso, prestar Enem para medicina, acabei de passar no curso de medicina, eu achava que eu não estava preparada, eu achava que eu não estava pronta. Então, são depoimentos como estes, assim, que nos estimulam a, apesar de todas as dificuldades, né, sabendo das dificuldades que nós temos a enfrentar. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, esse recado. As vezes que eu mais ganhei foi quando eu perdi. Porque o que interessa é estar do lado certo da história, não é o resultado. Quando a gente fala assim, eu estou visando um objetivo, mesmo que você não alcance, quantas coisas pelo caminho. Né? Eu perdi a eleição dentro do Senado Federal para a presidência do Senado, sabendo que ia perder para denunciar um orçamento secreto. Foi obrigado o presidente, que é meu particular amigo, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a criar a liderança da bancada feminina porque não existia dentro do Senado Federal. Olha o que isso gerou. Eu fui para uma disputa de última hora, sabendo que ia perder, para colocar a minha voz como a primeira mulher candidata à presidência do Senado. Eu sabia que ia perder, eu achava que ia ter 18 votos, 21. E ali, o presidente Pacheco falou o seguinte, se eu ganhar a eleição, eu vou criar a liderança da bancada feminina. Ele honrou a palavra, ele criou a liderança da bancada feminina. As mulheres se reuniram no plenário e falaram, não, Simone, você é a única que não ficou sem nada, você não tem comissão, não tem nada. Você vai ser a líder da bancada feminina. Eu virei a primeira mulher líder da bancada feminina, justamente no período do negacionismo da vacina. Veio a CPI da Covid, os líderes, porque a liderança da bancada feminina era recém-criada, não tinha direito a indicar nomes, os líderes não indicaram nenhuma mulher para a CPI. Nenhuma mulher para falar da CPI que trata de vida. Né? Ali era uma questão de mulher, de mãe estar ali numa cadeira. E, com isso, nós fomos para a bancada lá e gritamos, falamos, nós não aceitamos que num Congresso Nacional no Senado não tenha voz feminina. E nós entramos ali sem direito a voto, sem direito a redigir parecer, sem direito a votar o relatório, mas podendo falar. E a história vocês conhecem. Né? Foi da voz das mulheres que surgiram as maiores denúncias, que surgiram todos aqueles embates, que a misoginia apareceu, o ministro veio falar um monte de besteira, que eu estava histérica, descontrolada, porque eu fui com argumentos técnicos e daí por diante. Isso, de alguma forma, me projetou, o presidente do meu partido falou, olha, eu quero uma mulher candidata à presidência da República para abrir caminho para o campo democrático, a gente sabe onde a gente consegue chegar, mas é importante se posicionar. Tudo isso para dizer para vocês, não tenham medo das derrotas. As derrotas na vida da gente são aprendizados. Não há derrota que a gente não olhe, destrinche e fala assim, alguma coisa eu ganhei com isso, desde que estejamos do lado certo da história. Então, um prazer muito grande poder estar aqui. Sei que já aluguei demais o ouvido de vocês. Eu também tenho um compromisso agora com o Dia Mundial da População. Nós vamos falar um pouquinho do censo já daqui a pouco, mas Renata vai ocupar aqui o microfone para fazer um bate-papo com vocês. Luciana me acompanha também? Então, tá bom. Então, é isso. Tá bom? Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta, sim... Então, tá bom. Ah, se eu soubesse, eu não falava tanto. Então, vamos lá. Foi? Bom, muito obrigada. Estou até um pouco emocionada. Meu nome é Verônica Prates. Hoje eu estou aqui com o chapéu conselheira da rede Women Inside Trade, mas também da Embraer. E como WIT, como Embraer e como pessoa física, eu posso agradecer pelo espaço, pela dedicação de tempo. Abrir um espaço na agenda não é fácil, a gente sabe. Eu estava acompanhando o Fórum Interconselhos ontem e hoje. Estou tendo esse privilégio de acompanhar os debates do PPA de perto, como representante do CNDI. E quero parabenizar de verdade pelos trabalhos que vocês têm feito, que têm sido incríveis. E uma das perguntas do fórum que eu vou aproveitar aqui também para esse diálogo é ouvir um pouco de onde você vê as nossas mulheres, o Brasil para as mulheres em 2027 e como que redes como a nossa, que incluem não só governo, mas também o setor privado, mas também terceiro setor, podem contribuir para isso.
Bom, eu já posso dizer que o que eu vejo agora é o que eu vejo em 2027. Agora, muito mais respeitadas do que no ano passado, muito mais valorizadas, porque hoje nós temos um governo, e eu posso falar tranquilamente, que eu faço parte de uma frente ampla, então eu posso falar tranquilamente, um governo que respeita a voz das mulheres, né, que insere as mulheres em políticas públicas, que uma das primeiras ações foi revogar uma série de decretos que violavam os nossos direitos, entre eles, por exemplo, com a questão armamentista, que nós sabemos que nós, mulheres, dentro de casa, somos as principais vítimas de armas de fogo. Um governo que está colocando, não só no planejamento, mas em todas as políticas públicas, seja no Ministério da Mulher, no Ministério da Igualdade Racial, no Ministério dos Povos Indígenas, etc., ou no Ministério dos Direitos Humanos, mas também a sua equipe econômica, a questão da transversalidade, a palavra gênero, porque até essa palavra era um tabu. Eu me lembro que eu era presidente da CCJ, agora eu só tenho que relembrar que projeto que era, que não tinha nada a ver com o empoderamento da mulher nem nada, mas tinha a ver com, eu não sei se era uma mudança no Código Penal, eu não me lembro, e estava tudo certo para votar. Como tinha a palavra gênero, e essa palavra gênero ela foi, de novo, né, trazida por um campo ideológico, numa discussão de narrativas, achando que nós estamos falando de outras coisas, a gente não conseguiu avançar com esse projeto tão importante para as mulheres, eu não me lembro o projeto. 2027 vai ser o que nós quisermos ser, que ele seja. Só depende de nós. Nós temos um governo que nos respeita, nós temos hoje uma sociedade que está preparada para nos ouvir. Vamos e convenhamos, gente, nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos a maioria nos bancos das universidades. Né? Que a voz de vocês tragam outras vozes. Eu acho que a grande pergunta, essa pergunta é formidável. Né? A gente não tem bola de cristal, mas eu tenho certeza que vai ser melhor do que é hoje. Na parte de violência contra as mulheres, seja qual for o tipo de violência, a gente vai ter que aplicar. Eu não sou a favor de aumento de pena, eu particularmente não acho que esse seja a solução, mas nós temos que aplicar com rigor da lei as penas que nós temos. Tem que doer do bolso, tem que doer na liberdade, tem que doer na restrição dessa liberdade, para que haja, fora a conscientização dentro das escolas e tudo mais. Né? Na política, a gente está trabalhando dentro dos partidos para que não haja retrocessos. Eu gostaria que vocês erguessem a voz contra o retrocesso da anistia aos partidos que não cumpriram o percentual de 30% de mulheres candidatas ou 30% de tempo de rádio, televisão e de fundo partidário, porque está passando no Congresso. Acho que vocês podem se unir a outros fóruns e organizações femininas nesse sentido. Eu dou um exemplo da importância, só um dado, para passar para a segunda pergunta, só um dado. Na primeira vez, que foi na legislatura de 8 anos atrás, na primeira vez que nós tivemos a proporcionalidade de mulheres com tempo de rádio, televisão e fundo partidário igual à quantidade de mulheres que nós temos, ou seja, se nós somos 30% de candidatas, nós temos que ter 30% do fundo, 30% da exposição de rádio e televisão, a primeira vez nós passamos de 54, acho, mulheres com cadeiras na Câmara dos Deputados para 70 e pouco. E agora, este ano, na segunda vez, nós passamos para 98, 99. Nós estamos dando um salto de 40% a cada legislatura que essa lei está valendo. Para vocês verem a importância. O que era o problema? O problema é que as mulheres eram invisíveis. Pegavam as mulheres como escada para contar, falavam e elas saíam com chequezinhos assim, de 10, 15 mil por mês, enquanto homens saíam com 500 mil. Né, por mês, quando era pouco. Então, acho que esta é uma pauta, a pauta do empoderamento na política, e, por isso, a parceria de vocês com o Banco Mundial e com o nosso Ministério é fundamental, que é a qualificação dessas jovens que querem entrar para a política. Porque, não se enganem, se nós não nos mobilizarmos dentro das câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Congresso Nacional, ninguém vai se mobilizar. Violência contra a mulher, tem muitos parlamentares, homens, que apresentam projeto, relatam e fazem defesas tão boas quanto nós fazemos. São grandes companheiros nossos, nós não temos que discutir isso. Mas, na hora do empoderamento, na iniciativa privada, ou mesmo no poder público, é a nossa voz que tem que aparecer. Ninguém vai gritar por nós. Então, esse acho que é o ponto principal.
para esclarecer, a ministra comentou um pouco de Banco Mundial, ela já tem que sair. A gente está anunciando para vocês, em primeira mão, que a gente está fazendo uma parceria de 4 anos com o Banco Mundial, planejamento, Banco Mundial. A WIT é bem-vinda a colaborar com essa parceria, com foco em financiamento externo, comércio internacional e planejamento. Então, a gente vai anunciar aí ao longo dos próximos meses como vocês podem colaborar, mas aqui, em primeira mão, a gente está já anunciando para vocês que a gente está com essa parceria com o banco para os próximos 4 anos. A Lara quer fazer um fechamento e entregar um presente para a senhora. Obrigada. Obrigada, Renata. Bom, eu queria começar agradecendo, ministra, pelas suas palavras. Eu acho que Marina pontuou muito bem. Nós a vemos como uma líder, né? Nós sabemos que a sua voz é muito importante para todas as mulheres em suas diferentes áreas de atuação. Então, muito obrigada por estar aqui, por conversar conosco. Obrigada às secretárias que também estiveram aqui. Renata é parte da WIT, sabe que está no nosso dia a dia sempre. Eu acho que, como um encerramento e como um fechamento, eu queria pontuar, ministra, 2 temas da sua fala que eu achei muito relevantes. Assim. O primeiro deles é a fala do "se não agora, quando?". E, olhando para essa sala e olhando para a nossa rede, eu tenho a certeza que a resposta é agora. Porque é agora que nós temos um grupo de mulheres conscientes, porque é isso, hoje nós somos conscientes dos processos e das discriminações que nós sofremos. Então, já é hora de nós nos juntarmos para que a gente faça a nossa voz ser escutada nas diferentes áreas, no nosso caso mais específico, no comércio exterior. E a senhora também fez um comentário dizendo sobre o lugar certo e a hora certa. E eu acho que isso é um reforço para nós. Assim. Quantas mulheres hoje, WITs e não WITs, em posições de liderança, capazes de fazer desses espaços um lugar de voz para as mulheres, um lugar que possa acolher os nossos pleitos, que já são de longa data, mas que agora é a hora de fazer com que eles sejam ouvidos. E eu acho que o terceiro ponto, só para arrematar, porque foi um comentário final agora da pergunta, quando a gente fala sobre transparência. A gente quer entender melhor como que esses processos acontecem, né? Acho que a transparência vai nos ajudar a entender o que está acontecendo de errado e como que a gente pode melhorar esses processos. E aí, pensando nisso, a WIT preparou uma carta, né? Nós sabemos que o Brasil está num processo aí de ascensão à OCDE. É uma carta que fala um pouco sobre as recomendações de gênero que a própria OCDE faz e como que nós achamos que o Brasil, e aí na figura também do Ministério do Planejamento e Orçamento, pode nos ajudar a dar voz e, no caso de uma ascensão à OCDE, para que nós possamos chegar lá, sim, responsáveis e conscientes de uma pauta de gênero. Essa é a minha fala final. Eu queria agradecer a todo mundo, especialmente a ministra e as secretárias, e, se possível, convidar para a gente entregar a carta e uma foto com vocês. Obrigada.